Olá, meus queridos e queridas do terceiro ano A, vespertino da Escola Estadual Professor Antônio Dantas, em Apudi, no ano de 2021. Espero que todos estejam bem. Vamos lá concluir o segundo trimestre. Veja aí, um dia desse nós estávamos começando nossos primeiros diálogos, fazendo aquela revisão de sociologia e nós já estamos caminhando aí para o fim. Sem mais delongas, para o vídeo não ficar longo, vamos que vamos lá no capítulo 21. Uma história invisível. Que história é essa? A história do racismo, a história do preconceito, a história das populações negras nesse Brasil tão maravilhoso, mas que infelizmente tão cheio de discriminação, preconceito, racismo, homofobia, gordofobia, muitos preconceitos que nós ainda enfrentamos, infelizmente, nessa nação de um povo tão bonito, beleza? Então vamos que vamos! Iniciando nossa aula, gente, nós iniciamos do ponto de vista de diferenças raciais entre os humanos, né? E no livro de vocês tem o projeto Genoma Humano, né? Ele vai abordar as questões raciais do ponto de vista biológico, ou seja, da biologia, de nossa estrutura genética. E aí ele comprova algo interessante, que a diferença genética de uma pessoa para outra é 0,01. Então, do ponto de vista biológico, nós, seres humanos, o ser humano, né, branco, amarelo ou indígena, ou o ser humano afro-brasileiro, só são iguais do ponto de vista biológico, né? Somos 99,99% idênticos do ponto de vista biológico, da fisionomia, né? Da estrutura fisiológica, né? Nossa estrutura genética. Então, gente, não existe essa diferenciação de uma raça ser superior a outra, um ser humano ser superior a outro em virtude, né, de características biológicas, como, por exemplo, cor da pele, traços, né, da fisionomia, nada disso. Né? Esse projeto, lembre-se, o projeto Genoma Humano, ele estabelece que nós somos 99,9% idênticos do ponto de vista, não temos quase que diferença nenhuma em relação a outras pessoas com cores diferentes, beleza? Do ponto de vista ético, né, não cabe considerar a cor da pele como uma diferença na capacidade intelectual. Não é eticamente aceito você achar que por ter uma diferença do tom de pele, né, tem alguma diferença em relação à sua capacidade intelectual, de pensamento, de desenvolver, de progredir, né, nas suas atividades. E aí, para a sociologia e para a história, gente, nós vivemos essas duas disciplinas, né, elas atestam, elas confirmam que nós vivemos em um país que tem diferenças, né, que tem desigualdades entre negros, entre brancos e entre indígenas. Né? Eu apresento esse quadro aí, não vou ler todas aqui para não ficar muito longo o vídeo, né? Se você tiver curiosidade, você pode pausar o vídeo e ver aqui esses termos, mas são só algumas expressões. Tem um livro de Jamila Ribeiro, né, que inclusive eu tenho ele aqui impresso, que fala muito, né, dessas questões, né, tá aqui ela, a autora, que fala muito em relação às questões, né, e expressões que nós devemos ter, como por exemplo, né, inveja branca, né, dá um sentido que tem uma inveja em preto ou negro que pode ser de ruim, né, serviço de preto, né, expressão usada quando o trabalho foi mal realizado, né, insinua a desqualificação do trabalho feito pelo negro. Enfim, nós infelizmente temos muitas, né, expressões que remetem às condições, né, de racismo, são expressões racistas. Então é interessante que a gente se apodere, não apenas, né, nessa limitação de estudante, mas enquanto pessoa que deve respeitar, deve ficar atento às questões, né, de combate ao racismo, que já não dá mais, gente. Nós estamos no século XXI, sem condições, nós ainda vivemos cometendo racismo. E aí, falando de racismo, falando de negritude, falando de, né, diversidade, né, nós temos que falar também de nossa mãe África. A África, né, a primeira informação que eu digo para vocês, que nós pensamos que a África é o único país. Não, a população da África, né, as pessoas que moram na África, passam por necessidade, enfim. A África, gente, tem uma diversidade cultural enorme, né? E um detalhe importante é: a África não é um país, e sim é um continente. A África é um continente, e nesse continente existem 54 países, né? A África, gente, é um continente.
Aqui tem apenas alguns deles, né? Nigéria, tem o Senegal, tem Angola, tenho vontade de conhecer Angola, que é aqui nesse litoralzinho aqui. Enfim, são 54 países dentro desse continente e uma diversidade cultural enorme, então não dá pra gente tratar a África de forma homogênea, de forma igual, como se todos os países fossem iguais, todas as nações que constituem a África fossem iguais. Não rola, não combina, né, ter esse pensamento. E existe um processo de não reconhecimento da importância e de valorização do continente africano, gente. Continente onde surgiu a humanidade. Os primeiros registros de vida é no continente africano. Né? O homem mais avançado anteriormente ao Homo sapiens sapiens é o Homo sapiens. E os primeiros registros, né, eles colocam como surgindo ali na África. E as primeiras técnicas da metalurgia, a escrita, cálculos matemáticos, comércio internacional, muitas dessas coisas surgiram, né, na África. Os primeiros ali no Egito, né, grande berço de algumas civilizações, civilização egípcia, e aí trazendo para o Brasil, né, qual é a cor do Brasil. E aí no final do século XIX, início do século XX, gente, as elites brasileiras, né, que a elite brasileira, né, tem um autor que eu esqueci o nome agora, mas chama essa elite do atraso, né, a elite que não contribui para o desenvolvimento do Brasil. As elites brasileiras queriam embranquecer o país, achando que, né, a vinda, né, das pessoas que eles estavam escravizando, fazendo tráfico negreiro, trazendo justamente do continente africano, né, essas pessoas poderiam fazer um processo, né, de mudar o que eles achavam que era a cor do Brasil, né? E aí o Brasil era visto como um país impossibilitado de formar uma nação por ser um produto de miscigenação, gente, a qual era associada a ideia de atraso. Então, para ter desenvolvimento, precisaria ter uma única etnia, uma única raça, do ponto de vista, né, assim, para se discutir essa questão. Né? Então, precisava fazer um processo de branqueamento da população. E como o nosso país, quando eles chegaram aqui, os índios já estavam, depois os europeus vieram, aí eles mesmos trouxeram as populações da África, e aí junta, né, indígenas, brancos e africanos, e claro que tem um processo aí de miscigenação. É importante dizer que algumas, por exemplo, pessoas, né, nasceram muitas pessoas do contato do europeu com as pessoas que vieram, né, traficadas da África, e aí, né, surge uma cor diferente. E aí, para solucionar isso, o Estado pensa uma política imigratória. O Estado incentiva a vinda de europeus para ter esse processo de branqueamento do nosso país, né? Contraponto ao tráfico negreiro, né? À medida que, já que eles fizeram o tráfico negreiro também, para equilibrar mais, pensaram em incentivar as pessoas da Europa a virem para o Brasil também. E aí, gente, tem o Gilberto Freire, né, com Y, tem com I, mas é com Y. O Gilberto Freire que produz aí uma grande obra aí no início do século XX, chamado de A Casa Grande Senzala. A Casa Grande Senzala é uma obra clássica da sociologia, da sociologia brasileira. Nós já vimos Gilberto Freire aqui em uma das aulas, né, que ele vai discutir a ideia de que a diferença entre grupos étnicos e a mistura não se constitui como um fator de desigualdade. Ele ameniza um pouco, passa pano, né, na linguagem atual, passa pano para a questão das diferenças raciais, das desigualdades raciais que nós ainda estamos enfrentando. Né? Se nós ainda estamos enfrentando, imagine aí no início do século XX. Então, a teoria da democracia racial pregava que existia uma democracia, uma harmonia entre as pessoas, né, que eram negras e as pessoas que eram brancas e as pessoas que eram e que são indígenas, né? E na verdade nós sabemos que essa harmonia infelizmente não existe. Claro que deveria existir, seria ótimo, mas a realidade é diferente. A realidade não mostra isso, né? Então, a democracia racial, a conceituação implícita que está dentro, que está, né, por trás da democracia racial de Gilberto Freire, implicava na existência simultânea desses fatores em um regime democrático. Em poucas palavras, eles. Democracia é um conceito relativo, né,
segundo ele, né, a democracia, nós vivíamos em um país que tinha esse equilíbrio, essa harmonia, né, entre as etnias que fazem, entre as raças que compunham, né, o universo brasileiro. Sociedades reconhecidamente democráticas conciliam democracia com desigualdades, né, e aí ele pensava isso, conciliar democracia e desigualdade. Fica complicado, né, gente? Terceiro, a situação vigente no Brasil é a maior aproximação à democracia racial existente em todo o mundo. Né, eu acho que o Mourão, né, que é o vice-presidente, talvez tenha até bebido dessa fonte quando ele disse que, em uma de suas declarações, que nós não temos racismo aqui no Brasil, né? Porque racismo nós tínhamos nos Estados Unidos, na África do Sul, porque lá nós tivemos regimes, como já falei aqui, passei um vídeo, de apartheid, de segregação mesmo, segregação racial pesada, né, em virtude da questão das pessoas brancas e as pessoas negras. Essa democracia racial, no entanto, está ainda em formação e não é perfeita, é pura. Existe preconceito, discriminação, existe desigualdades. Aí também não vai... Aí, Mundanga, em 99, diz o seguinte: o discurso da mestiçagem foi uma estratégia inteligente das elites para evitar tanto o aparecimento explícito do racismo quanto a dominação cultural explícita branco-europeia. Então, é uma estratégia, essa questão da mestiçagem foi uma estratégia inteligente das elites, né, para inibir um problema que nós, ocultar um problema que nós enfrentávamos e enfrentamos. Quando a gente lida com dados, tem uns dados interessantes, né? Primeiro, esse gráfico, isso são gráficos que eu tirei a foto do livro de vocês. Nesse gráfico 1 do livro de vocês, tem, né, declara aí a população, a distribuição percentual da população segundo sexo e cor, raça no Brasil em 2009. E aí nós temos, né, uma porcentagem aí de pessoas negras, pessoas brancas, e nós vemos, né, que quando se junta hoje, né, 2021, quando junta a população parda e negra, né, dentro daquela sem classificação do IBGE, nós temos a maioria da população que são pessoas negras e pessoas pardas, consideradas negras e pardas. Então, nós temos aí a maioria da população. Mas essa maioria, né, ela tem um problema também, né? Quando a gente vai para esse gráfico aqui de pobreza, distribuição e desigualdade de renda, né, renda média da população, segundo sexo e cor, nós vemos aqui, né, brancos ocupando, né, uma renda maior, né, em relação às populações negras, tanto o homem como a mulher. Aí a mulher branca e a mulher negra também, né, tendo uma média de renda aí menor do que o homem. Além de um país racista, nós somos também um país baseado no patriarcado, nas condições complicadas em relação às mulheres, né? Infelizmente. Tem até aí uma intensificação da violência contra as mulheres e tal. E aí a média de anos de estudo segundo cor, raça e faixa etária. Então aí nós temos novamente, né, um gráfico que apresenta, vocês podem olhar com calma aí, né, os anos, a média, né, de anos de estudos da população negra e da população branca também é bem maior, né? Teve aumento em ambas, né? Os dados aqui são de 94 até 2006, né? Então a população negra saiu de 4,3 para 6. Isso é um avanço? Sim, é um avanço, né? E a população branca já era 7,1, passou para 9. Então, em média, a população branca tem 9 anos de estudo, enquanto a população negra tem aí 6, né? A população que eu digo aí essa de negros é 15 ou mais, né? E aí outro sociólogo, né, fala, Florestan Fernandes, discute muito também a questão indígena, não só a questão racial, mas a questão indígena dos tupinambás, né? Ele afirmava que o brasileiro tem preconceito e tem preconceitos, né, como fruto da ideologia do embranquecimento e da democracia racial. Dificilmente, né, os brasileiros se assumem, não, eu só tenho um preconceito, não. Geralmente, não, eu não tenho preconceito não, mas... Não, eu não tenho preconceito não, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Né? Ele nunca aceita, ele tem preconceito de ter preconceito, como diz Florestan Fernandes. Né? É incrível esse nosso povo brasileiro. Gente, lá no finalzinho do século XX, em 1976, né, o IBGE fez uma pesquisa, né, aberta,
né, tentando buscar qual eram as cores que as pessoas se autodeclaravam. Diga aí o que aconteceu. Gente, 136 cores. Né? No livro de vocês tem aí uma tabela que tem todas essas cores. E aí o IBGE pegou o que saiu, né? Que as pessoas diziam se autodeclarar e eles foi colocando lá. E aí identificou aí 136 cores. Mas aí a partir de 1990 o IBGE resolve, não dá certo isso. E aí elenca apenas cinco cores aí da população. Ou você é branco, preto, pardo, amarelo ou indígena. E uma dessas aí, que aí tem um controle maior, fica mais fácil de contabilizar isso, né? Em fins da década de 1990, surge um novo termo para a definição, né, de cerca de 45% do povo brasileiro, que já está mais de 45%, é um dado de 2010, já está mais de 50%, eu acredito que 51% a 52%. E aí agora os pretos e os pardos passam a ter essa nova nomenclatura de afrodescendentes, né? Daí ocupando a maioria da população brasileira. E aí já para quase finalizar, nós temos as ações afirmativas. Não sei se vocês sabem o que são essas ações afirmativas, né? Mas foi uma conquista dos movimentos negros que elaboraram uma proposta de ação de caráter legal. O que é legal quer dizer o que? Leis, né? São leis, são documentos, são normas que tentam reparar os danos. Por exemplo, nós temos mais de 300 anos de pessoas negras que foram escravizadas na história do Brasil. Então essas pessoas elas não estão ocupando, por exemplo, espaços que até então era reservado para uma elite, né? Como o ministro da Educação disse esses dias, querendo que as universidades fossem um espaço para poucos, lá ali no século XVIII, início do século XIX, sim, as universidades eram um espaço para a elite. E aí, por muito tempo, gente, as universidades eram um espaço também da elite. E, consequentemente, a grande maioria era de pessoas brancas que, né, tinham condições de frequentar as universidades. E aí, eu acho que a partir de 2000, o Brasil passa a desenvolver ações afirmativas, né, tentando reparar aí esse desequilíbrio que existe de pessoas pretas nos espaços, tanto nos espaços, né, educacionais, como também nos espaços, instituições públicas, né, para a gente dar espaço a pessoas que sempre foi negado essa condição. Né, porque também ali a questão da pobreza, se você for num hospital, por exemplo, dificilmente você vê um médico. Se você for no fórum, dificilmente você vê um advogado. Hoje já está mais, mas há 40 anos atrás era bem mais difícil. Mas aí, se você for no presídio, infelizmente, né, tem uma população negra mais presente. Né? Então, comprova essas questões também de desfavorecimento social. Beleza? Então é isso, gente. Eu sei que ia ficar maior, mas deu certo aí, não ficou tão grande assim. Tem a tarefa, é nossa última tarefa, fecha o segundo bimestre, então essa tarefa também irá valer 2 pontos. Eu espero que dê tudo certo aí. Eu acho que foi leve, né? Se está sendo leve esse período remoto, pelo menos em sociologia, eu tenho uma preocupação com a saúde mental de vocês, não superlotar suas vidas de tarefas, ou então fazer tarefas muito complicadas. Eu estou fazendo, gente, tarefas orgânicas, então assistam pelo menos essa aula, dedique esses 18 minutos para vocês se debruçarem sobre esse conhecimento. Quem assiste a aula resolve essas questões tranquilamente, né? Tudo que está na aula é o que eu estou cobrando na tarefa, porque para pegar as questões direto da internet fica sem graça. Você vai lá e a resposta já está lá, perde um pouco da nossa missão, do nosso objetivo, de fazer você refletir um mínimo. Beleza? Então é isso, concluímos o segundo bimestre. Foi um prazer estar com você no segundo bimestre. Vamos continuar aí terceiro e quarto, juntos, se assim Deus nos permitir. Beleza? Tchau, tchau, gente. Muita positividade. Cuide de você, cuide de quem está próximo de você, né? Para que essa humanidade possa melhorar sempre, sempre. Valeu, tchau, tchau, gente.